Olá, meus bonitinhos do sexto ano, tudo bem aí com vocês? Já estão prontos para mais uma semana? E já estão prontos aí no seu lugar para começar a nossa aula? Olha lá, né? Vamos nos organizar. Prepare-se, Holanda tá mandando um recado. Caderno, lápis, borracha, livro, tá tudo aí? Já olhou? Não tá faltando nada? Se não está faltando nada, vamos à nossa aula de hoje, que é uma revisão. Se você ainda tem alguma dúvida de potência, raiz quadrada ou raiz cúbica, antes da gente voltar para um outro assunto, vamos fazer essa aulinha de revisão, combinado? Olha só, quando a gente começou a gente começou a falar primeiro de potência. E a potência, ela fala o seguinte: eu tenho uma base e eu tenho um número aqui em cima que eu vou chamar de expoente. Por exemplo, o número 2. O que eu faço aqui? Eu faço 3 vezes 2? Não, eu vou fazer 3 vezes 3 na quantidade do meu expoente. Meu expoente é 2? Vou fazer 3 vezes 3, que é 9. Se o meu expoente fosse 3, eu ia fazer 3 vezes 3 vezes 3, que aí é 27. E a operação contrária à potência é a raiz. Sabe assim, né? Que tem a soma e a subtração, são dois parzinhos, é um parzinho. Tem a multiplicação e a divisão, outro parzinho. E aqui a gente tem a potência e a raiz, mais um parzinho da matemática. Olha só o que acontece, né? Quando eu tenho, por exemplo, raiz de 9. Se eu não ponho nada aqui fora, é porque é a mesma coisa de eu colocar o número 2. Então, se eu tenho raiz quadrada de 9, a minha pergunta é: qual o número que elevado ao quadrado? Ó, vou pôr uma interrogação. Qual o número que elevado ao quadrado dá 9? É o 2. 2 vezes 2? Não, porque ele deu 4. É o 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Sim, é o 3. Então, que é a mesma coisa de eu fatorar o número 9, como 9 é igual a 3 ao quadrado, lembra que a gente aprendeu? Você pode, então, simplificar aqui e falar que a raiz quadrada de 9 é 3, tá bom? Olha só, um exercício lá da página 7 do nosso livro de atividades para a gente lembrar de alguns valores que a gente aprendeu. 11 elevado a zero. Você falou 11? Não acredito. 11 elevado a zero dá 1, assim como todos os números elevado a zero. Por exemplo, aqui, ó, 47 elevado a zero dá 1. Aqui desse outro lado, 16 elevado a zero também dá 1. Se fosse 1 bilhão elevado a zero, é 1. Outra coisa, 832 elevado a 1. Você falou 1 também? Não, é o próprio número, 832. Se eu tiver aqui embaixo, ó, na letrinha H, 7 elevado a 1, é 7. Se eu tiver 1 bilhão elevado a 1, é 1 bilhão também, tá bom? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui, quando a minha base for zero? Zero elevado a 5? Ai, professor, eu não lembro mais. É só você fazer zero vezes zero vezes zero vezes zero vezes zero. Quanto que dá isso? Muito bem, dá zero. 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
Ó lá, a gente vai fazendo uma setinha para ir simplificando, né? 4 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Outra setinha aqui. 8 vezes 2 vezes 2. Outra setinha, 16 vezes 2, que é igual a 32. E o 9 ao cubo? 9 vezes 9 vezes 9. Quem sabe quanto isso dá? Vamos lá fazer 9 vezes 9, está na tabuada. 81. Aí 81 vezes o 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Então, aqui vai dar 729. Tá bom? Próximo exercício. De notação de potência. Olha só, também tá lá na página 7 do seu livro. Lembra aqui que nós fizemos lá no nosso Zoom alguns 4.000. É 4 vezes 1.000. E o 1.000, como que eu faço ele em potência? Ele é a potência mais facinho que tem. É só eu colocar 4 vezes 10 e o expoente é o número de zeros que ele tem. 3. E o 70.000 é 7 vezes 10.000, que é igual a 7 vezes 10 elevado a que número? 1, 2, 3, 4. 4. E o 900.000? 9 vezes 100.000, que vai ser 9 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora você já sabe fazer o resto, tá? E quando eu tenho igual aqui, ó, 45.000? Eu posso fazer de 2 jeitos, tá? Na verdade, eu posso fazer de 3 ou de 4, é muito fácil fazer de vários jeitos na matemática. Só não pode ser, sabe de qual jeito? O errado. Esse não pode ser. 450.000. Ele não é igual a 400.000 mais 50.000? Então, isso vai ser o quê? 4 vezes 10 elevado a que número? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá bom? Números aqui para você poder ter eles aí. 3 vezes 10 elevado à sexta potência. E aqui, 1 vezes 10 elevado à décima potência, mais 5 vezes 10 elevado à nona potência. E aqui embaixo, 9 vezes 10 elevado 3, 6, 7, 8, mais 2 vezes 10 elevado à sétima potência. Conseguiu fazer? Olha lá. Vamos para o próximo? Página 12 do livro de atividades. Dá um pause aí no seu vídeo, faz os exercícios e depois volta para ver as respostas, combinado? Vou ficar esperando. Podemos fazer as respostas agora? Olha lá, vamos começar de baixo para cima. Não, vamos começar de cima para baixo, vai, é que eu queria fazer um exercício primeiro, mas vamos começar aqui na letrinha A. A soma dos algarismos da raiz quadrada de 100 ao número par? Vamos por partes. Então, vamos por aqui, ó. Opa, minha canetinha, cadê você, canetinha? Qual é a raiz quadrada de 100? 10, né? Lembra por quê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Aí ele fala, a soma dos algarismos é par. Se eu somar esses algarismos 1 mais 0,
é igual a ímpar. Porque vai dar 1, então aqui é a primeira falsa. O produto é multiplicação. Entre a raiz cúbica de 27 e a raiz quadrada de 4 é 6. Quanto que é a raiz de 27? Raiz cúbica, né? 3 vezes 3 vezes 3. Tá, 3. E a raiz cúbica, o que era? E a raiz quadrada de 4, que é 2. Se eu multiplicar aqui, 3 vezes 2 é igual a 6, então, verdadeiro. A diferença entre a raiz cúbica de 8, quanto vale a raiz cúbica de 8? Você lembra do 2 vezes 2 vezes 2? E o cubo de 1, cubo de 1 é 1. Então, ó, a diferença entre a raiz cúbica de 8, que é 2, e o cubo de 1, que é 1, é igual a um número primo? Não. Né? Os números primos vão começar lá no 2. A diferença entre a raiz quadrada de 49 e a raiz cúbica de 343. Eu não fiz as contas do 343. Deixa eu pegar aqui no seu caderno para a gente poder olhar. Do 343. Vamos achar aqui. É 7. Então, vamos aqui, ó. Letrinha D. A diferença entre a raiz quadrada de 49, que é 7, e a raiz cúbica de 343, que também é 7, é igual a 0? Sim, 7 menos 7 é igual a 0. Fácil, né? Olha lá agora, o triplo de 11 é igual ao cubo de 11. Ai, não vai me assustar e falar que é, hein? O triplo é multiplicação, que vai dar 33. E o cubo é 11 ao cubo, que é 1331. Bem diferente, hein? Raiz cúbica de 125 é maior que o cubo de 2? Ai, tem que fazer continha em todos, hein? Raiz de 125 é igual, raiz cúbica é igual a 5. O cubo de 2 é igual a 8. A raiz cúbica é maior? Não, a raiz cúbica não é maior. E as duas últimas aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. E eu quero na aula do Zoom ver a sua continha, hein? Tá bom? Você faz lá para depois me mostrar, tá? E agora, adivinha? Chegou a sua vez. Pega a sua agenda aí. Surpresa! Hoje não tem lição de casa. Quem que pediu para não ter? Deixei esse slide aqui só para você assustar e pensar que ia ter muita lição de casa. Mas hoje estão de folga, tá bom? Obrigado pela sua atenção, bons estudos aí e até a nossa próxima aula.